Na próxima semana começam as celebrações do centenário de José Saramago. Neste ensaio geral vamos saber como será a festa e abrimos o livro Viagem a Portugal, que tem uma nova edição com fotografias do autor. Mais à frente conversamos com Camané, que tem novo disco, Horas Vazias, inclui um tema que Pedro Brunhosa escreveu para Carlos do Carmo. No programa de hoje, além da crónica de Guilherme de Oliveira Martins, temos ainda o cartaz do Festival de Cinema Lisbon and Sintra Film Festival. Para já, recebemos o escritor moçambicano Mia Couto. O Caçador de Elefantes Invisíveis é o seu novo livro. Nasceram como crónicas, mas transformaram-se em contos. Os textos do novo livro do escritor moçambicano Mia Couto reúnem histórias escritas no último ano e meio, marcado pela pandemia. O Caçador de Elefantes Invisíveis lança um olhar sobre a forma como a África viveu os constrangimentos do vírus e como o próprio escritor sentiu na pele a pandemia. No livro, um dos personagens fala do ser um escritor solitário no meio de uma pandemia. Perguntámos a Mia Couto se foi assim que se sentiu. Eu senti essa solidão, quer dizer, porque eu sou sempre estas personagens têm que sair de mim, são, digamos assim, expressões daquilo que eu sou. Eu senti isso mais quando eu estive doente mesmo, quando eu, digamos, estive infectado, mas não estive doente, nunca cheguei a estar doente, felizmente. Mas aí sim, parece-me que a minha própria casa se comprimiu, eu não tinha uma casa, tinha um quarto, não é? Então isso, de facto, foi alguma coisa que senti e que me suscitou realmente um grande medo. Eu tinha um grande medo porque perdi amigos, colegas, no período mais grave da nossa pandemia, que passou, felizmente, de uma maneira muito mais ligeira do que aconteceu aqui na Europa, não é? A África está a ser atingida, vai lá, porque já foi atingida por tanta outra coisa que está, felizmente, parece estar a ser poupada mesmo. Infectado em janeiro com Covid-19, Mia Couto admite que perdeu o chão e que não conseguiu escrever durante esse período. Tomava notas, lia muito, mas, digamos assim, eu sou otimista, mas perante aquela realidade, o peso daquela realidade, eu pensava sempre que não estava, digamos, ainda atingido com febre, com sintomas graves, mas que seria no dia seguinte. Então eu sabia que tinha que passar aqueles primeiros 5, 6, 7 dias à espera que acontecesse o pior, mas, digamos, a ideia de que eu pudesse morrer estava bem presente, era como eu perdi um pouco o chão, sim. No livro, onde fala da doença da indiferença, que mina alguns países mais pobres, Mia Couto aponta as desigualdades que marcaram este ano de pandemia, onde as vacinas não chegaram de forma igual a todo lado. O modo como a distribuição das vacinas está a ser feita, por exemplo, ou o modo como as grandes diretrizes que são gerais no mundo, não é? Nem sempre estão feitas pensando na realidade social dos países mais pobres, não é? Sei lá, um confinamento, ficar em casa. No nosso caso teve que ser repensado, não é? Ficar em casa às vezes era pior do que estar na rua. Casas que têm 40 pessoas dentro, com condições básicas e sanitárias muito pobres, não é? Como é que se faz distanciamento social em sociedades que são completamente gregárias, porque existem ajuntamentos, não é assim que... E é assim que construíram a sua própria resposta imunitária, quer dizer, uma das razões pela qual Moçambique tem uma capacidade de resistir à doença é porque, de facto, esse convívio mais próximo, não é? Desde criança, trouxe o contacto com bactérias, com vírus, com agentes patogénicos, não é? E, de repente, as pessoas foram-se imunizando, foram-se vacinando, naturalmente, não é? Nas páginas deste livro há histórias que contam a ruralidade de Moçambique, como aquela que dá título ao livro. Nessa realidade rural, a maior parte das escolas não têm paredes, não têm teto, portanto, como é que se fecha uma escola sem parede? Não? Falar das unidades hospitalares, etc., a grande parte de Moçambique não tem, as pessoas não têm um hospital próximo, não? Têm que andar 30 km, 40 km para encontrar um hospital. Portanto, tudo isso tem que ser questionado. Para mim, uma coisa que foi uma aprendizagem foi, eu tinha a ideia de que as pessoas iriam ter dificuldade em entender o que é esta causa invisível, não é? Um vírus, um organismo que não é do domínio do visível, mas, digamos, faz parte daquela cosmogonia pensar que há organismos, que há criaturas não visíveis que comandam o mundo, portanto foi perfeitamente aceitável, foi uma coisa que as pessoas conviveram sem nenhum drama. Em O Caçador de Elefantes Invisíveis estão também narrados os ataques terroristas como os que aconteceram em Cabo Delgado. Agora a situação é mais calma, subsiste o drama dos refugiados, aponta Mia Couto. E a grande diferença vai acontecer quando as pessoas puderem regressar aos seus locais, não é? Quase 1 milhão de deslocados
que está à espera de poder voltar, não é? E é uma corrida contra o tempo, porque um deslocado, mesmo que esteja numa condição subhumana, num campo de deslocados numa cidade, ele encontra ali facilidades que não tem na sua aldeia natal, portanto, e provavelmente alguns destes já não querem regressar. Questionado sobre o seu próximo livro, o escritor moçambicano diz que precisa de tempo para si, para organizar a história que já começou a escrever. Não tenho dificuldade de ter temas, digamos, o meu problema é exatamente ao contrário, é depois arrumar isso numa história única. Mas queria muito recomeçar com uma ideia de um romance que eu não lhe vou dizer agora, mas uma ideia de um romance que já está, digamos assim, já tem para aí umas 30, 40 páginas, mas que eu agora vou ter que me sentar e fugir para um sítio em que eu esteja comigo próprio. Enquanto Miyakoto não escreve o próximo livro, temos este O Caçador de Elefantes Invisíveis, editado pela Caminho para ler e já nas livrarias. Começam na próxima semana as comemorações dos 100 anos de José Saramago. Ao longo do ano serão organizadas diversas iniciativas para celebrar a literatura do Prémio Nobel. Uma delas acaba de chegar às livrarias. Trata-se de uma nova edição de Viagem a Portugal, o único livro de viagens de José Saramago. Entre outubro de 1979 e julho de 1980, o escritor percorreu o país de les a les, a convite do Círculo de Leitores, que comemorava o 10º aniversário. O resultado saiu em livro, uma obra agora reeditada e ampliada com as fotografias originais que José Saramago registrou então, explica ao ensaio geral a viúva Pilar del Rio. Este livro é de uma extraordinária elegância. Este livro é de uma extraordinária elegância. Quisemos fazer uma edição diferente, com uma extraordinária modernidade, embora sejam fotografias a preto e branco. Há duas características especiais. Além da fotografia de Duarte Belo, que é um extraordinário fotógrafo, que ao fotografar plasma a poesia do texto e a poesia que ele via em sua casa com o pai Rui Belo. Depois, temos também as fotografias do próprio José Saramago, anotadas com a sua própria letra. Claro que aqui encontramos assim um tríptico, um texto, as fotografias de José Saramago, dirigidas aos lugares dos quais ele queria falar, e logo as grandes fotografias de Duarte Belo. Concreto e logo as fotografias grandes de Duarte Belo. Editado pela Porta Editora, este Viagem a Portugal, Saramago explica porque viajar não é fazer turismo. Mostra o Portugal profundo, um olhar que será agora transposto para a televisão numa série que será protagonizada pelo ator brasileiro Fábio Porchat, do coletivo humorístico Porta dos Fundos. Vai ser uma mirada desde fora e desde um universo completamente. Será um olhar de fora e de um universo muito diferente do de José Saramago, que era um homem sério, mas com um grande sentido de humor, como sabemos os que lemos os seus livros. O sentido de humor de José Saramago e a ironia estavam sempre presentes. Agora chega um olhar irreverente de Fábio Porchat. É algo surpreendente e uma boa notícia. Desmistifiquemo-nos a nós próprios. Uma boa forma é alguém jovem e dinâmico que não conhecia este Portugal descrito enfrenta o livro de José Saramago. É como fechar um círculo muito feliz. O livro de José Saramago é como cerrar um círculo muito feliz. Esta é uma das iniciativas que marca o centenário de José Saramago, que arranca na próxima semana. Será um ano com exposições, reedição de livros, conferências nacionais e internacionais, uma ópera, teatro e leitura nas escolas portuguesas. O importante, sublinha Pilar del Rio, é, a partir da obra do Nobel, celebrar a cultura. As iniciativas vão ser múltiplas e vão estar em muitos lugares, mas sobretudo e basicamente... As iniciativas vão ser múltiplas e vão estar em muitos lugares. Sobretudo, o que pretendemos é que José Saramago seja um motor de uma explosão cultural. Não é necessário que seja a partir de textos de José Saramago, mas utilizando esta festa. Que seja feito teatro, concertos, que nas bibliotecas haja clubes de leitura, que as pessoas se reúnam, que passem séries da televisão. O que queremos é que seja uma festa da cultura, aproveitando o pretexto do centenário de José Saramago, que tanto nos deu. Aproveitando
la percha y el enganche del centenario de José Saramago que tanto nos dio e sobretudo nesta época de pandemia. Sobretudo nesta altura de pandemia, devemos agradecer à cultura como nos apoiou nos momentos de isolamento quando não podíamos sair. Se não fora pelos livros, pela música, pelas séries, as nossas vidas teriam sido mais desconfortáveis do que foram. Por isso, vamos aproveitar para agradecer à cultura e estimular que aconteçam em torno deste centenário uma série de iniciativas que, insisto, agradeçam à cultura aquilo que ela nos deu. Uma série de iniciativas que sejam, insisto, para agradecer à cultura o que a cultura nos ha aportado. Na próxima terça-feira, alunos de 100 escolas do Ensino Básico Nacional vão ler ao mesmo tempo e à mesma hora A Maior Flor do Mundo, o livro que Saramago escreveu para crianças. Será desta forma que é dado o pontapé de saída nas comemorações do centenário do Nobel, que terminarão um ano depois, com alunos do secundário a lerem em simultâneo páginas de duas obras emblemáticas, O Memorial do Convento e O Ano da Morte de Ricardo Reis. Um concerto de Hermir Kusturica, o outro do fadista Ricardo Ribeiro, o filme de Leonor Teles, A Balada de um Batráquio ou as antestreias dos novos filmes de Jane Campion ou Pedro Almodóvar marcam a 15ª edição do Lisbon and Sintra Film Festival, que arrancou esta semana. O festival celebra este ano a chamada cultura Rom, mais conhecida entre nós na expressão do povo cigano. O organizador do evento e produtor de cinema Paulo Branco faz alguns destaques da programação e sublinha a urgência da temática numa altura de ressurgimento de discursos xenófobos. Como sempre, há um tema que atravessa todo o festival e este ano decidimos consagrá-lo à celebração da cultura rom, sobretudo devido aos tempos que se passam e aos discursos xenófobos cada vez mais começam a haver na Europa e, sobretudo, em dois aspectos. Um é realmente a celebração da cultura rom através das diversas meios artísticos e das suas manifestações artísticas, em que ela é tão rica e que muitas vezes as pessoas nem se apercebem disso. Através do canto, através do cinema, através da pintura, e portanto temos uma exposição de uma artista de origem que é rom, que teve quando era muito jovem em Auschwitz e que resistiu, e que neste momento a obra dela, seja estoica, está a ser reconhecida no mundo inteiro, com exposições em Nova Iorque, em Paris e em todo o mundo. Isso vai estar no Musa e a abertura é dia 14. E ao mesmo tempo diversos concertos de música que sobretudo nos mostram a diversidade e a riqueza da música de origem rom, que vai desde a Mónica Lacatos até o Talaf de Caliu, até a um grande concerto de flamenco com as massas figuras do flamenco nos tempos atuais, e o Hermir Kusturica no final, que não sendo, um concerto específico de rom, tem também grandes influências na sua música. O festival vai promover diversos debates, mas a temática vai também estar no cartaz de cinema, diz Paulo Branco, que destaca a presença de filmes como os de Charlie Chaplin. Temos filmes do Tony Gatliff, temos filmes da Leonor Teles, temos filmes de cineastas de origem cigana da Europa toda. Temos, se quiser, um conjunto de filmes que atravessa a história do cinema e, sobretudo, também toda uma atenção muito especial ao Charlie Chaplin, ao Charlot, porque a família que vai estar cá presente em peso reivindica de uma maneira militante a origem cigana para alguns o pai, para outros o avô, para outros o bisavô. Portanto, há realmente uma reivindicação precisa da origem cigana do Charlot e, portanto, todos vai haver desde a passagem do Kid no programa educativo em Sintra, vamos passar outros filmes do Charlot, porque vai haver todo um debate para explicitar um pouco, toda essa origem cigana do Charlot. O Lisbon and Sintra Film Fest é uma oportunidade para ver a estreia de muitos filmes, um deles, o novo filme de Jane Campion, a realizadora de O Piano, uma das homenageadas do festival, diz Paulo Branco. Temos 5 homenagens muito importantes. A primeira, Jane Campion, que há anos queremos fazer. Estivemos em contato com ela. Ela deu-nos, inclusive, uma entrevista em exclusivo para o festival. Estivemos com ela ainda há pouco tempo. Ela está, neste momento, nos Estados Unidos, porque, como sabe, o filme The Power of the Dog vai ser a única vez que o filme poderá ser visto em sala de cinema, em Portugal, e ela está a defendê-lo para os Oscars.
em Los Angeles, mas podemos, sobretudo, rever a obra dela e realmente que é um dos grandes cineastas contemporâneos na história do cinema e, portanto, vai ser um prazer rever os filmes. Alguns dos destaques do programa do Lisbon and Sintra Film Festival. Até dia 21 há filmes, concertos, debates e exposições para ver em diversas salas como o Medeia Animas, o Tivoli, o Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa e o Centro Cultural Olga Cadaval e o Museu de Artes em Sintra. No Ensaio Geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje do nosso entrevistado Miyakoto e da evocação de José Saramago. Ao iniciarem-se as comemorações do centenário de José Saramago, é de saudar a edição especial de Viagem a Portugal, com todas as fotografias que o autor fez ao longo da sua viagem, quase todas inéditas, a par de fotografias de Duarte Belo, um dos grandes artistas da imagem contemporâneos. Entre outubro de 1979 e julho de 1980, Saramago percorreu Portugal e afirmou, após essa peregrinação, que o fim desta viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite. É preciso voltar aos passos que já foram dados para os repetir e para traçar caminhos novos. É Portugal que encontramos, continente em miniatura, lugar de mil procuras. E ouçamos Saramago a passar as fronteiras nortenhas. O viajante vai a caminho do sul. Atravessou o Douro em Vila Nova de Gaia. Entra em terras que, a bem dizer, são diferentes, mas desta vez não lançou aos peixes uma nova peça do seu sermonário. De tão alta ponte não o viriam. Sem contar que estes peixes são de cidade, não se rendem a sermões. O viajante leva-nos onde somos desejados, para que a desconhecida pátria se dê a conhecer. O Caçador de Elefantes Invisíveis é uma reunião mágica de peripécias contadas por Miyakoto. Um velho pobre recebe em casa um enfermeiro que rastreia o famigerado Covid-19. O homem acenou com a cabeça em vigoroso assentimento. Era a sua especialidade, as criaturas invisíveis, e sorriu confiante. Estava afinal entre colegas. Não havia competência maior. Os bichos que ele caçava surgiam na véspera como entidades sem corpo. Até o elefante parecia mais pequeno do que o nada. São espertos os bichos deste mundo. Não se deixam ficar com um único tamanho, não se irandam por uma única vida. E entre os elefantes invisíveis também há curandeiros que se reúnem com os heróis que nunca tiveram estátua e que se fartam de conversar com o Vasco, da Gama, naturalmente. E há quem ajude a traduzir e a entender-se este colóquio de pedras. A voz de Camané está de regresso. O fadista tem novo disco, Horas Vazias, reúne 16 novos temas, assinados por nomes tão diversos como Pedro Brunhosa, Sérgio Godinho, Amélia Muge ou Jorge Palma. Nas letras há também poetas como Fernando Pessoa, David Mourão Ferreira ou Maria do Rosário Pedreira. Este Horas Vazias não é um disco sobre o vazio que a pandemia provocou, mas sim sobre as horas que devemos dedicar à cultura, explica Camané ao Ensaio Geral. Horas vazias é quando nós estamos disponíveis e com o espírito aberto para recebermos, para preenchermos esse vazio, alimentarmos a alma com música. Não teve muito a ver com a pandemia, teve a ver com
quando estamos preparados para receber. Estamos nessa fase em que podemos desfrutar da música, identificar-nos com as letras, com as músicas, com tudo, preencher o vazio. Alimentamos a alma com os novos fados, na voz de Camané, entre clássicos, inéditos e fados tradicionais. Este disco apresenta um tema que Pedro Brunhosa escreveu para Carlos do Carmo, mas que o fadista não chegou a gravar. No caso do Pedro Brunhosa, foi uma música que ele tinha feito para o Carlos do Carmo, mas que o Carlos não gravou porque faleceu antes, e ele ligou-me a dizer que tinha um fado que gostava que eu ouvisse. Eu gostei imenso do fado e achei que podia passar para o meu registro. O Pedro mandou uma música tocada ao piano e eu gostei imenso da música, eu gostei imenso do poema, e tinha a ver com o fado e com Lisboa, com uma descrição do amor e da noite de Lisboa, desta Lisboa do Campo Grande. Não é? Há também temas de outros nomes, como Jorge Palma ou da fadista Carminho. Foi o último tema que eu pensei gravar. Estava um bocado reticente e de repente percebi que a música era fantástica. Pronto, foi aquelas coisas que acontecem. E ela tinha feito a música para um poema do Júlio Diniz, que é Nova Vênus, e gostei imenso de fazer. De uma forma intuitiva, ela até tinha feito com uma influência, sem ela sequer se perceber, do fado de Coimbra, que é fantástico. E de repente eu falei com o João Barradas e convidei-o para fazer parte do tema, no acordeão. Depois o Jorge Palma foi a última pessoa a compor a música, foi a pessoa que eu tinha pedido. Aliás, já na fase do Zé Mário falávamos muito, porque o Zé Mário gostava muito do Jorge Palma, eu também gosto muito imenso de Jorge Palma, e o Jorge, mandou uma música às 4 da manhã no WhatsApp e foi fantástico. Eu gostei imenso de gravar o tema. E as coisas foram acontecendo por acaso. O tema do Zé Manuel Neto, por exemplo, foi uma música que estávamos no ensaio e ele mostrou uma música e ligámos para o João Monge. O João Monge no dia seguinte já tinha a letra para a música, foi incrível. A Maria do Rosário Pedreira também já tinha feito, o Laginha tinha feito uma música para aquele poema. Portanto, as coisas foram acontecendo muito rapidamente, mais rápido do que eu estava à espera. Num álbum marcado por uma homenagem ao guitarrista José Pracana, Camané gravou com os cúmplices de sempre: José Manuel Neto na guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença na viola de fado e o contrabaixo de Carlos Bica. Já sem José Mário Branco, o disco foi produzido por Pedro Moreira. A Amália Rodrigues vai buscar letras tal como ela, também Camané, procura cantar os poetas em fados que nunca esquece. Eu, quando era miúdo, conhecia os fados tradicionais todos. O meu pai às vezes até me trauteava uma música de um fado tradicional e eu já sabia o resto. Relembrava-me, às vezes não me lembrava dos títulos, mas são 100 e tal fados, eu sabia. E ainda hoje sei os fados tradicionais, a parte melódica toda. E depois as letras como todos os fadistas fizeram, não é? É incluir letras novas nos fados tradicionais antigos. Horas Vazias é para Camané um disco relevante, mesmo que prefira o palco para aperfeiçoar o seu cantar e que considere preocupante o facto de se venderem cada vez menos discos. Tem uma importância relevante, é assustador esse lado que está a falar, não é? É um bocado assustador, mas eu acho que consigo compensar. Também não ouço muito os meus discos, não sou muito daquelas pessoas que se está sempre a ouvir, porque a minha perspectiva quando vou para um concerto é de melhorar aquilo que fiz no disco. Porque o disco é uma coisa que se faz e que fica registado naquele dia, e a minha ideia é sempre melhorar aquilo que fiz, porque não gosto de me ouvir, porque não gosto nada de estar a ouvir, porque estou sempre a ouvir os defeitos em vez de estar a ouvir as coisas. E então a perspectiva de ir para o palco e de cantar no disco é sempre aquela de melhorar aquilo que fiz. É um bocado assustador o facto realmente de se fazer um disco e saber que comprar o disco, esse lado físico, não é, cada vez é menor, mas não deixo de o fazer e de acreditar. E ainda há muitas pessoas, especialmente na minha música, na música que eu faço, que compram os discos de uma forma física e querem ter o disco em casa, a fotografia, aquelas coisas todas. Isso é muito bom. É com a voz de Camané que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos para a semana com novas propostas para preencher as suas horas vazias. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Campo grande dos meus olhos, pecado em porto escondido, barco que traz o teu nome, a porta em mim se une esta noite
vou contigo.